Olá, você está começando a assistir Falando em Saúde, um programa que traz a você as principais novidades do universo da saúde. Na noite de hoje, nós vamos falar sobre um assunto importante. Para isso, nós trouxemos o médico José Afonso Salé, que é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. O assunto é obesidade. 60% da população brasileira é obesa. É um índice muito alto. Boa noite. Boa Prazer em noite. recebê-lo. Muito prazer. O que acontece que o brasileiro é obeso? Por que o brasileiro é obeso? Olha, na realidade, a obesidade não é um privilégio do povo brasileiro, né? A obesidade é uma epidemia, uma pandemia mundial que ganhou importância muito grande no final do século XX, nas últimas 2 décadas, e agora no começo do século XXI. Sem dúvida nenhuma, é a doença de maior impacto social e econômico no mundo. Porque, na verdade, você não tem um índice de mortalidade X relacionado à obesidade. Porque você não tem um atestado de óbito, quando analisado, escrito morreu de gordo. Você tem um número enorme de pacientes que morrem de acidentes cardiovasculares, de problemas relacionados à dislipemia, diabetes e tal. E a grande maioria desses pacientes são obesos. Então, na verdade, a obesidade é o grande iceberg que leva a um índice de mortalidade muito grande no mundo. E o Brasil está inserido nesse contexto. Se você pegar, por exemplo, os Estados Unidos, mais de 70% da população americana é obesa. Europa, mais ou menos como o Brasil, 40, 50%. Nos últimos 5 anos, eu tive a oportunidade de desenvolver um trabalho de formação de equipes multidisciplinares em toda a Ásia. Quando eu comecei, eu pensei, mas não tem japonês obeso, não tem chinês obeso. Por que o brasileiro come mal e muito? O brasileiro come bem, não é? E muito. Mas isso é uma característica de mudança comportamental dessas últimas 4 décadas no mundo todo. Então, se você associar fatores comportamentais, que é comer errado, inatividade física, questões tecnológicas, o controle remoto e tal, não é? Um hábito nutricional inadequado, que é característica praticamente do mundo todo, dos fast foods e tal, e inatividade física, esses três são os grandes fatores causadores da obesidade. Então, a maioria dos pacientes procuram a gente preocupados que tenham algum problema endocrinológico que cause isso. A bem da verdade, menos de 3% dos pacientes obesos têm algum problema endocrinológico. A imensa maioria é questão comportamental. Se Então, é alimenta isso mal. que tem que se atentar. Nós sabemos que os norte-americanos comem muito hambúrguer, né? Carne. E nós Muito fast brasileiros? O food. norte fast food. E nós brasileiros estamos seguindo essa linha. O Brasil tem uma americanização importante a nível de fast food, não é? E paralelo a isso, a gente tem um hábito de atividade física melhor que os americanos, mas mesmo assim a gente está chegando a níveis absolutamente preocupantes em relação à obesidade. O problema maior disso está na obesidade infantil. Tem um estudo epidemiológico muito bem conduzido pela Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, estudando os adolescentes e pré-adolescentes de toda a rede escolar infantil, infanto-juvenil da Baixada Santista, e eles demonstraram que mais de 35% desses adolescentes estão acima de peso porque comem mal. O potencial desses adolescentes virarem obesos ou obesos mórbidos no futuro, né, é de 50%. Então, quer dizer, o que deixa muito claro é o seguinte: nós temos que ter uma atitude preventiva, ou seja, uma reordenação de merenda escolar, de conscientização E desses já existem adolescentes, políticas públicas para conscientizar. engatinhando. Nós precisamos trabalhar nisso, não é? E outra ponta a ser atacado são os pacientes que já são obesos mórbidos.
esses têm indicação de tratamento cirúrgico, que é o único procedimento que se mostra eficaz. Mas na prevenção, nós temos alternativa de orientação, mudança comportamental, de hábito alimentar, retomada de atividade física, conscientização, procedimentos endoscópicos para prevenir que chegue a obesidade mórbida com o balão intragástrico e tal. Então, isso é um trabalho que precisa ser feito nessas duas frentes. E, sem dúvida nenhuma, precisa ter uma atuação definitiva e positiva Bom, do nosso esses governo. fatores são os fatores que já mencionou, são os fatores preventivos. Bom, mas a gente começou com o programa dando um dado alarmante. Mais da metade da população brasileira é obesa. O que significa que nós precisamos tratar a obesidade. E como se trata a obesidade? Olha, o tratamento da obesidade, ele depende do nível de obesidade que a pessoa está. Então, nós temos desde o tratamento clínico medicamentoso, passando pelo tratamento endoscópico, como é o caso do balão intragástrico, e o tratamento cirúrgico. O tratamento cirúrgico da obesidade, ele passa a ser indicado em pacientes que tenham índice de massa corpórea, que é uma conta que a gente faz dividindo o peso por quadrado da altura, acima de 35 com alguma doença associada. Ou esse IMC acima de 40, tendo ou não doenças associadas. Para a gente ter um exemplo prático, o que é um paciente que tem um IMC acima de 35? Uma pessoa com 1,70 m, 110 kg. Já está com IMC acima de 35. Por exemplo, se ele tiver diabetes ou dislipemia ou hipertensão ou a sequência das doenças associadas, ele já tem indicação cirúrgica. Ou um paciente com IMC igual a 40, esse de 1,70 m com 120 kg. Por quê? Porque esses pacientes é praticamente impossível eles obterem um bom resultado em perda de peso, ou seja, perder 30, 40 quilos e manter a longo prazo. Muitos deles até conseguem ter uma perda parcial com tratamento clínico transitório, mas a hora que você suspende o tratamento, eles voltam a reganhar. É isso que eu ia te perguntar. Esse tratamento da obesidade, eu já tenho vários amigos que disseram, olha, eu fiz o tratamento, vai e volta, vai e volta. Quando eu paro, eu não sei. E isso está levando muita gente para a cirurgia, né? Já que ele é Acaba. reincidente. A média que a gente tem no nosso serviço já tem, em 15 anos, mais de 5 mil pacientes operados de obesidade, das doenças metabólicas e tal. Para você ter uma ideia, a média de tempo de história de obesidade desses nossos pacientes é de 17 anos. Ou seja, ninguém fica obeso hoje vai operar amanhã. Então, eu acho que a foco deve ser o tratamento preventivo já na adolescência, na primeira idade, no sentido de evitar que esses, então, jovens cheguem depois de 15, 16 anos, lá pelos 30 anos, na É na obesidade. passagem de 30 anos que a obesidade Exato. começa a Exato. atingir proporção Agora, sim. que necessita de tratamento. Exato. Na verdade, o tratamento tem que ser instituído desde precoce em casa. No caso da prevenção que você disse, Isso. alimentar e exercício físico. Eu acho que isso é um trabalho para ser feito pela família, né? Hábitos familiares saudáveis, tá certo? Comer direito, né? Incentivar os filhos a ter uma atividade física regular. Escola é fundamental. Se você for observar hoje, na maioria das escolas brasileiras, é o império do fast food. Sem nenhum critério. Exato. Então, as escolas têm Hambúrguer, uma atitude refrigerante e proativa, fritas. principalmente escolas estaduais que distribuem merenda e tal, porque é interessante, né? Nos países subdesenvolvidos, e o Brasil se enquadrava deles, o nosso grande problema era a desnutrição infantil. Isso não existe mais. Hoje o nosso grande problema é a obesidade infantil por uma desorientação na alimentação. Olha, você está vendo, Fernando? Essa conversa que a gente está tendo com o médico José Afonso Salé a respeito da obesidade. Nós vamos começar com a sua participação a partir de agora. Boa noite, Maria Fernanda. Boa noite, Joel. Boa noite, internautas.
Já temos bastante perguntas, mas é como eu estou falando aqui com o pessoal do chat, convidar também vocês do Linha Direta para participar do nosso chat, com o pessoal que está conversando aqui com a gente. E também cadastrar a gente no Messenger, falando em saúde@live.com. Eu vou mandar um beijo para a Alvorada do Sul, pro Neto, que é o nosso internauta toda segunda está com a gente. Um beijo, Neto, um beijo para sua cidade. O nosso consultor, que sempre tira as dúvidas aqui do pessoal do chat. Obrigado, Neto, pela sua participação mais uma vez, por todos do chat. Eu vou começar com a pergunta do Jorge, do Rio de Janeiro. Precisa ter um peso mínimo para fazer redução do estômago? Nossa, ele já entrou no assunto da cirurgia, né? Muito Já bem, entrou de Jorge. solo. Na verdade, isso é um critério definido pela Organização Mundial da Saúde e precisa preencher um desses dois critérios, ou o índice de massa corpórea maior ou igual a 35, como eu falei anteriormente, se obtém dividindo o peso Piso pelo pelo quadrado da quadrado da altura, altura. com mais alguma doença associada, mais frequentes, problemas osteoarticular, diabetes, hipertensão e por aí vai, ou índice de massa corpórea maior ou igual a 40, independente de ter ou não doenças associadas. Porque nesses níveis de excesso de peso, os pacientes já correm um risco muito grande de desenvolver doenças graves relacionadas ao excesso de peso e não justificaria esperar chegar nesse Esperar nível. chegar nesse nível. Tá Muito bem. certo? Continuando com você, Maria Fernanda, e os internautas, A Priscila de Palmares, ela faz uma observação com uma pergunta. Ó, não virou moda a operação de redução do estômago? Olha, na verdade é o seguinte, essa não é uma cirurgia de moda, essa é uma cirurgia instituída há mais de 40 anos, principalmente nos Estados Unidos. A nossa equipe, a nossa experiência pessoal é mais de 15 anos, com mais de 5.000 pacientes operados. Então, na verdade, existem critérios muito claros para indicar a cirurgia. O cirurgião de obesidade, o cirurgião bariátrico, não está sentado no consultório dele esperando o primeiro paciente que disser eu quero operar de obesidade, ele vai lá e opera. Esses critérios são muito bem definidos pela Organização Mundial da Saúde e o cirurgião só deve operar esses pacientes. O índice de massa corpórea ainda é o principal critério, que a gente busca hoje perante as sociedades brasileiras, internacionais, de cirurgia bariátrica e metabólica, usa-se o termo metabólico. Por quê? Porque muitos desses pacientes têm problemas metabólicos, principalmente diabetes, dislipemia, e a gente sabe que a cirurgia de controle de peso tem um resultado positivo em mais de 90%, por exemplo, dos pacientes diabéticos. Então, existe uma tendência mundial hoje a se valorizar menos o índice de massa corpórea e mais as doenças associadas, principalmente o diabetes, a hipertensão e você usou o dislipemia. termo bariátrico. Vamos explicar para o internauta o que é cirurgia bariátrica. Bom, o baros vem do termo grego que é peso, pressão. Não é? Então, isso já deixa muito claro. Né? Na realidade, a cirurgia bariátrica é a cirurgia que trata a obesidade, ou seja, a cirurgia da obesidade. Quando a gente acrescenta metabólica, nós estamos falando da síndrome metabólica que está relacionada em mais de 90% dos pacientes que têm obesidade, que é hipertensão, diabetes e dislipemia. E existe uma tendência atual muito clara da gente, para indicar a cirurgia bariátrica metabólica, valorizar mais a presença dessas doenças associadas do que propriamente o IMC. Tá certo? Então, por exemplo, hoje nos Estados Unidos já tem uma lei aprovada pelo FDA que os pacientes com IMC maior ou igual a 35, mais a síndrome metabólica, que seria a diabetes, a hipertensão, a dislipemia, qualquer um desses três, não precisa ter os três, já está indicado a cirurgia. E você sabe o quanto o FDA é um órgão rigoroso. No caso, a cirurgia da banda gástrica, que é um procedimento cirúrgico minimamente invasivo e com resultados muito bons nos Estados Unidos. Então, muito provavelmente, essa extensão de aprovação do FDA vai ser seguido pela União Europeia e provavelmente pelo Brasil, no período de 1 a 2 anos. E são coisas que a Isso quer gente dizer que já vai tem uma aumentar, né, o leitura número de muito clara. operações. Olha, na verdade é o seguinte, hoje, se a gente tem 3% da população brasileira com indicação cirúrgica, se aprovado esse MC maior ou igual a 30 com a síndrome metabólica, nós vamos passar para 10, 12%.
Então, um potencial muito grande de indicação. Muito bem. Obviamente, não estamos aqui para fazer uma apoteose da cirurgia, né? O ideal seria não precisar operar. Mas quando os pacientes chegam nesses níveis, a cirurgia tem uma eficácia de mais de 90%, No ao final, passo que o tratamento clínico puro menos de Sálio, no 10%. final do programa a gente vai ressaltar de novo aqueles aspectos Pois não. preventivos que você falou, inclusive para que a pessoa evite, né, chegar Claro, nesse claro. estágio, né? Isso é muito Muito bem, importante. continuando com as perguntas, Maria Fernanda, já que você disse que tem muito internauta interessado no assunto, Tem bastante internauta e também bastante pergunta sobre redução do estômago. Vou com a pergunta do Fabiano. Quais são as condições patológicas que mais influenciam na obesidade? Olha, na verdade é o que eu falei anteriormente. Não tem condições, muitas condições, fatores genéticos, é menos de 3%. A principal condição que acaba inferindo a ocorrência da obesidade é comportamental, ou seja, a pessoa come demais, come errado, tem um fator genético hereditário importante, não faz atividade física, né? Isso, no decorrer dos anos, leva a um acúmulo gradativo do excesso de peso que chega a nível de obesidade extrema, já de indicação de tratamento cirúrgico. quando você fala aí, você citou aí que esse pessoal que vai para a cirurgia já está correndo um risco de vida se não fizer. Exato. O período pós-operatório, qual é a qualidade de vida deste indivíduo? Olha, na verdade é o seguinte, esses pacientes devem ser preparados de uma maneira muito adequada. Então não é, chegou lá, tem IMC 40 e IMC 35 doenças associadas, você põe na mesa. Esses pacientes, eles têm uma alteração comportamental em relação à alimentação que precisam ser estudados e orientados antes da cirurgia. Então, esse paciente passa com a equipe cirúrgica, detectada a indicação do tratamento cirúrgico, eles vão passar com a equipe de psicologia e psiquiatria para avaliar. Distúrbios comportamentais em relação a isso, por exemplo, transtorno de comer compulsivo. Aquela pessoa que chega à noite, ataca a geladeira e come 3 quilos de alimento. Isso não é prazeroso ao ponto de vista gastronômico, Ele isso está é compensando compulsão. alguma Não coisa. é? Vai passar com a equipe de nutrição que vai apontar onde estão os erros, fazer um programa alimentar para ele. Avaliar, obviamente, a condição clínica dele para a cirurgia. Então, vai passar com uma boa equipe de cardiologia, pneumologia, se necessário. Avaliar a possibilidade de fenômenos tromboembólicos. Não é? Então, a gente se cerca de todos esses especialistas na equipe interdisciplinar, primeiro, para preparar e conscientizar esse paciente para a cirurgia, tá certo? E uma vez operado, é aí que começa o tratamento, porque a gente sempre fala para os pacientes, vocês não vão sair magros para a cirurgia, você sai até mais gordinho. Então, o seu tratamento começa no pós-operatório. Agora, óbvio que esse paciente tem que ser muito bem informado antes. Porque existe uma tendência natural de nós seres humanos, quando temos um problema maior ou menor, e a obesidade é um grande e pesado problema, de jogarmos para o outro resolver. Ou seja, a operação em si não é a solução da obesidade, ainda tem um processo, É um uma começo, etapa, uma é um etapa seguinte, começo de um é trabalho, uma mas segunda um etapa. trabalho que a gente tem mais de 90% de bons resultados para a obesidade. Então, opa, é muito diferente, por exemplo, um tratamento clínico medicamentoso que a gente tem só 10% de sucesso. Muito bem, continuando com as perguntas, Maria Fernanda. Continuando, o Júnior de Calheiros pergunta qual é a idade mínima para a operação de redução do estômago? Olha, o protocolo da ANS e Anvisa, que são os órgãos regulamentadores do Brasil, preverem a cirurgia só para maiores de 18 anos. Menores de 18, a não ser em situações muito especiais de necessidade absoluta, onde haja um consenso entre clínicos, cardiologistas, endocrinologistas e equipe cirúrgica, mas a priori a partir de 18. Idade máxima fala em 65, 70 anos, e o que a gente fala sempre é que depende da idade biológica do paciente. Às vezes você tem pacientes com 50 anos que estão numa situação muito mais precária para a cirurgia do que uma pessoa com 65, 70 anos. Então isso precisa ser avaliado. Muito bem, nós vamos para o intervalo. Depois do intervalo começar, você vai responder quem que procura a cirurgia mais, o homem ou a mulher? Dentro de Pois não. instantes, aguardem.
José Afonso Salé. Ele é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Na primeira parte do programa, eu deixei uma pergunta. Quem procura mais essa operação do estômago? O homem ou a mulher? Olha, na verdade é o seguinte, quem procura mais essa cirurgia é a mulher. Em torno de 60% a 70% dos pacientes operados são do sexo feminino, em torno de 30% o sexo masculino. E aí tem alguns fatores preponderantes que explicam essa casuística. Primeiro, as mulheres se preocupam mais com a saúde do que os homens. Isso não é só beleza, isso é um clássico, não é? Então, Pressionadas pela indústria da beleza, também tem vão para a esse operação. fator. Também tem esse fator. E os homens realmente são mais desligados e vão ou quando pressionado ou porque sentem que não dá mais para tocar a vida com o peso que eles estão carregando. Muito bem, tem uma pergunta aqui da nossa produção. O que é o balão intragástrico? Perfeito. Olha, o balão intragástrico faz parte de uma nova alternativa técnica para tratar obesidade, que são os procedimentos endoscópicos ou endoluminal. Ou seja, criar uma situação de saciedade precoce que ajude os pacientes a comerem menos e emagrecer sem a cirurgia, através de uma endoscopia. Esse balão é uma prótese de silicone que é colocado dentro do estômago, insuflado geralmente com soro fisiológico, que ocupa um espaço no estômago e retém o alimento. Então, com isso, ele produz o pequeno milagre de ajudar o paciente a comer menos e não ter fome. E é uma eração permanente ou esse balão é trocado Pergunta muito periodicamente? boa. Na verdade, assim, esse balão ele tem uma característica de transitoriedade. Ele dura em média 6 meses. Nesses 6 meses, o que a gente quer é, além de induzir os pacientes a terem a saciedade precoce, a terem uma mudança comportamental orientada por uma equipe interdisciplinar, ou seja, comer direito, comer uma quantidade menor de calorias, fazer atividade física e ter um apoio psicológico e orientação para quê? Para que nesses 6 meses, além de perder peso, eles tenham um recondicionamento de hábito alimentar e de atividade. Nessa fase, depois pós-operatória, com exercício físico, um novo tipo de alimentação, em média, quanto ele emagrece no balão? Olha, depende de quanto ele tem para perder. Então, a gente tem, em média, nós fizemos um estudo junto ao Ministério da Saúde, há 10 anos atrás já, né? Que foi o que culminou com a aprovação dessa técnica do balão no Brasil. Os pacientes perderam, em média, considerando todos os diferentes índices de massa corpórea, os diferentes tipos de obesidade, 45% do excesso de peso. Quase metade. Quase metade. O balão, na verdade, ele tem duas grandes indicações médicas. A mais nobre na área médica são aqueles superobesos de alto risco cirúrgico. O que é isso? O paciente de 270 quilos, diabético, hipertenso, acidente na coronária, tem que operar. Mas nessa condição, o risco cirúrgico é absurdo. Então ele coloca o balão, emagrece 30, 40 quilos, melhora e a gente opera. Mais ou menos 70% das indicações do balão tem um objetivo mais estético, ou seja, aquelas pessoas que estão 10, 15, 20 quilos acima do peso, não têm um bom resultado com o tratamento clínico, vão colocar o balão. Essas pessoas em 6 meses perdem, em média, o nosso estudo mostra, 90% do excesso de peso. Certo? Então, realmente, o balão intragástrico ocupa um espaço significativo aí. Antes do final do programa, nós vamos entrar aqui. Se ele lançou um livro, deixa eu mostrar aqui para vocês, a respeito dos estudos em relação ao balão, né? Exato, que você fez. Exato. Terapias endoluminal, principalmente o balão. Muito bem. Quando é que foi publicado esse livro? Esse livro é a terceira edição, essa edição é de 2010, e traz, além dos estudos nossos aqui junto ao Ministério da Saúde do Brasil, os resultados dos últimos 5 anos que nós trabalhamos em vários países da Ásia, como Japão, China, Coreia, criando centros de referência em tratamento da obesidade, tanto cirúrgico como endoscópico, no caso do balão. Então traz os resultados já desses centros, desses trabalhos. Parabéns pelo seu trabalho. Em média, quanto custa uma operação com o balão?
Olha, o balão, primeiro, assim, só para esclarecer, não é uma operação, é um procedimento É endoscópico. esse procedimento, quanto custa para Em colocar o torno balão? de 8 a 10 mil, 8 a com um 10 mil reais. acompanhamento de 6 meses da equipe. Um tratamento cirúrgico, que aí exige Já é hospital atendido e pelo tal. SUS? Não, só plano de saúde. Isso. Não, só plano de Plano de saúde. O saúde. SUS tem autorizado cirurgias, mas atende um número muito pequeno ainda de pacientes. Muito bem, Maria Fernanda, nós deixamos os internautas uma série de perguntas, então está com você agora. Vamos lá. Eu vou para a Isaura de Arara, Paraíba. Quais são as doenças relacionadas à obesidade infantil? Olha, Isaura, pergunta muito importante. As principais doenças relacionadas à obesidade infantil são problemas osteoarticulares, primeiro. Segundo, as dislipemias e o diabetes. É claro que isso vai crescendo pelo tempo que a criança está obeso. Mas o diabetes tipo 2 infantil, ou na idade infantil e adolescência, o principal fator determinante é a obesidade. Muito bem, antes que a gente continue com a Maria Fernanda, rapidamente. Existem regiões do país onde a obesidade infantil e até juvenil é mais acentuada? Por exemplo, nós temos essa internauta da Paraíba. Regiões, por exemplo, norte e nordeste. Já existe um estudo que classifica assim o país? Não. Olha, a gente tem uma ideia geral. Na verdade, assim, existe uma distribuição mais ou menos homogênea. Porque, assim, há anos atrás, a região norte e nordeste tinha um grande problema de desnutrição. Né? Isso, como se passa em maioria das partes do mundo, é uma coisa superada, e o grande problema hoje das populações mais pobres é a obesidade. A O quantidade estado que você come e a nutricional errado. qualidade. E a qualidade, exato. Então, come muito farináceo, muito carboidrato, né? Então, assim, nós não temos estudos epidemiológicos no Brasil que permitam responder Fazer esse com mapeamento. exatidão disso. Mas o que a gente observa é, assim, existe uma certa homogeneidade de distribuição. E os estados mais pobres não estão imunes, estão muito atingidos também. Muito bem, Maria Fernanda. O que ele quis dizer é que a obesidade é democrática no nosso país. É no sul, no Exato. norte, no centro-oeste, enfim, em todo o país. Continua com você. Perfeito. O Liedson pergunta: um pré-adolescente gordinho pode ficar esbelto depois de entrar na puberdade? Pode perfeitamente. Né? Se ele tiver mudança comportamental, comer direito, começar a fazer uma atividade física, isso somado à descarga hormonal que ele tem de hormônio de crescimento, de testosterona, principalmente, obviamente, se for homem, vai ajudá-lo a adquirir um peso normal, mas ele tem que ter a mudança comportamental, porque se ele continuar na adolescência, na puberdade, a comer errado e sem atividade física, ele vai acabar evoluindo para a obesidade mórbida. A Estela de Londrina: doutor, o senhor não acha que a obesidade aumentou mais pelo sedentarismo? As crianças só ficam em frente à TV comendo, acabaram as brincadeiras de rua como pega-pega e queimada. Colocação perfeita. O sedentarismo é um dos principais fatores da obesidade infantil, além da alimentação inadequada. Tem outra Estela de Mojimirim. Eu acho que essa pergunta já foi respondida. A partir de qual idade uma cirurgia para perda de peso é recomendada? Ele falou, né? 18 Falou, anos, né? Isso. A partir dos 18 anos, tendo indicação. A Maria Eduarda de Diadema perguntou: eu li que a cirurgia do Faustão foi proibida. Por quê e qual é essa cirurgia? Na verdade, assim, a cirurgia do Faustão não foi proibida. A cirurgia do Faustão, ela combina duas técnicas que já vêm sendo feitas há muitos anos. Por exemplo, o sleeve, que é uma ressecção parcial do estômago, onde a gente tira uma parte longitudinal de mais ou menos 70% do estômago, que os americanos chamam de sleeve gastrectomia. Essa cirurgia existe há mais de 35 anos. Ela foi pregonizada pelo Dr. Hess, que é um colega canadense, para fazer a primeira parte de uma cirurgia que ele bolou, que é o sleeve mais duodenal switch. Então, essa é uma parte de cirurgia que já existe há muito tempo. E a outra parte é o que nós chamamos de interposição ileal, ou seja,
trocar a posição do intestino delgado, colocando a parte mais distal, mais próxima, fazendo com que o alimento chegue mais rápido às células do hílio distal, não é? Que produzem um hormônio chamado GLP-1, que vai estimular o pâncreas a produzir mais insulina. Então, na realidade, essa cirurgia que o Faustão foi proposta por um colega nosso, doutoral de Goiânia, e combina essas duas situações. Tem contraindicações? Olha, na verdade é o seguinte, é uma técnica que está ainda em experimentação, né? Então, na verdade, falta concluir esses estudos. E teve essa distócia porque houve uma argumentação que era uma técnica experimental que já estava sendo utilizada a larga mano no Brasil. Independente da questão, digamos assim, política, parece ser uma técnica eficiente, como são as outras também, e que teria talvez uma indicação melhor nos pacientes com síndrome metabólica, ou seja, diabetes tipo 2, dislipidemia e tal, que não tivesse um excesso de peso tão grande quanto um paciente de IMC 35, 40, ou seja, para aqueles diabéticos mais esbeltos. Mas provavelmente esse vai ser o espaço dessa cirurgia. Muito bem, continuando, Maria Fernanda. A Salete de Salvador. O balão no estômago pode ser usado mesmo em pessoas que não têm obesidade mórbida? Pode e deve. A principal indicação do balão, hoje 70% dos balões utilizados no mundo são utilizados em pacientes que têm obesidade, sobrepeso ou obesidade grau 1. Como você com um citou, objetivo de 10 a claramente 15 quilos estético. acima do peso, né? De 10 a 20 quilos. De 10 a 20 quilos. A Dandara de Teresina, desculpa. Doutora, é verdade que depois da cirurgia a pessoa precisa tomar vitaminas o resto da vida? Dependendo do tipo da cirurgia, sim. Toda cirurgia que o paciente fizer, que tenha uma derivação intestinal, ou seja, que vai atuar diminuindo a absorção de alimentos, principalmente aquelas que excluem o duodeno, precisam ser suplementadas. As cirurgias que não mexem na absorção intestinal, só faz restrição, só mexe no estômago, elas normalmente não precisam ser suplementadas a longo prazo. Talvez no primeiro ano existe um período de adaptação. O Bruno de Manaus. Por que existem bebês obesos que só mamam peito? Isso é devido à alimentação da mãe? Olha, pode ter um pouco em relação à alimentação da mãe, mas na maioria das vezes é fator genético, hereditário, metabolismo, como você falou. Bebês. A Ana Clara de São Paulo. Quanto tempo depois de uma gravidez podemos fazer a cirurgia de redução? Olha, nós cirurgiões bariátricos preconizamos 2 anos após a cirurgia. Por quê? Porque no primeiro ano o paciente vai ter uma perda de peso muito agressiva e isso leva a um desequilíbrio metabólico nutricional que acaba se estabilizando no segundo ano. Então, o ideal é que os pacientes que fazem cirurgia de obesidade esperem um período de 2 anos para engravidar com toda a segurança. O Fábio pergunta, qual é a taxa de mortalidade na cirurgia? Olha, a verdade é assim, a cirurgia da obesidade, em termos de segurança e eficácia, ela evoluiu muito nos últimos 10 anos. A maioria dos pacientes que a gente opera de obesidade, a gente não abre mais a barriga, faz por laparoscopia. Então, isso agride menos, diminui o risco de complicações, respondendo de uma maneira objetiva. Centros de referência em cirurgia bariátrica no Brasil e no mundo devem ter um índice de complicações maiores, igual ou menor a 1%, e de mortalidade menor que 0,3%. Serviços que não se adequam com esses números têm que revisar o que estão fazendo e se adequar. Ou seja, hoje é uma cirurgia que tem um grau de segurança muito grande. Muito bem. No caso do balão, tem contraindicações? O balão, assim, é um procedimento não cirúrgico, é um procedimento endoscópico, muito pouco invasivo e de baixíssimo risco. As contraindicações do balão são paciente que tem estômago operado. Um balão, uma prótese que se coloca dentro do estômago, que vai ocupar um espaço, o paciente tem estômago operado, não dá para botar o balão. Não é? Então, essa é uma contraindicação absoluta.
E as outras são os pacientes que têm, por exemplo, uma úlcera gástrica aguda, que vai ter que tratar antes, pacientes que têm doenças conjuntivas, como AIDS, câncer e tal, esses normalmente não se utilizam o Muito balão. bem, eu coloquei o balão, depois de 6 meses eu tiro, emagreci o que eu ganhei. Quais os efeitos colaterais depois de ter a retirada do balão? Tem. Olha, nenhum. O Nenhum? balão tem como efeito colateral, principalmente os primeiros 2, 3 dias da colocação, que é um período de adaptação. Coloca um corpo estranho no estômago, Dá enjoo. tem, exato, enjoo, cólica, náusea e tal, que é perfeitamente controlado com as medicações adequadas. Pra você ter uma ideia, o índice de intolerância precoce do balão, ou seja, de eu colocar um balão no seu estômago, e, apesar dos cuidados que a gente tem, você não tolerar, é menos de 1%. Menos de 1%. Tá bom. Uhum. Muito bem. Mais perguntas, Maria Fernanda? Mais perguntas. A Luciana, se eu fizer o bypass gástrico, isso me impedirá de ficar grávida? Não, muito pelo contrário. Você vai ter uma gestação muito mais saudável e de muito menor risco para você e o seu bebê se você é uma obesa mórbida que faz a cirurgia, espera 2 anos e se adequa para engravidar do que você engravidar obesa. Se engravidar obesa, você tem um risco muito alto de ter hipertensão, sangramento, que é o que a gente chama de eclâmpsia ou pré-eclâmpsia. Se a pessoa, coloca o balão, Uhum. e aí ela, no caso da mulher, ela coloca o balão, depois de 3 meses fica grávida. Tem algum problema? Olha, nós já tivemos casos assim, uma pergunta muito interessante, e a gente esperou essa gestação passar do 3º mês e aí vai lá e retira o balão. Se eventualmente tem alguma situação de náusea, vômito e tal, a gente retira antes. Mas nenhum paciente perdeu o bebê ou perdeu a gestação por conta do balão ou da retirada. Isso é importante. Hum. Continuando com você, Maria Fernanda. O Pedro de Macapá. Doutor, o senhor já rejeitou algum paciente que queria fazer a cirurgia e não tinha condições físicas? Já físicas são raros, mas psicológicas, ou que naquele momento não estão preparados. A cirurgia bariátrica, ela precisa ter 3 fatores fundamentais para andar bem. Primeiro, um paciente consciente de que tem indicação, precisa e quer operar. Segundo, uma equipe médica treinada e capaz de executar com toda a segurança o procedimento. E terceiro, executar num hospital onde eu tenha tudo para fazer o melhor. E que na eventualidade de alguma complicação, eu ter nesse hospital condições de diagnosticar e tratar. Então isso também é muito importante. Você falou que isso trabalha uma equipe multidisciplinar, Exato. psicólogo, terapeuta, nutricionista. E claro que não chegaria você para fazer essa operação desde que passasse do psicólogo, para saber se a pessoa tem condições psicológicas, se ela pode fazer um acompanhamento com a nutricionista, enfim, se ela estiver adequada para essa primeira etapa que é a retirada, né, do parte do estômago. Continuando, Maria Fernanda. A Carla, meu amigo fez a cirurgia de redução e depois de um ano está até mais gordo. Por quê? Será porque ele bebe demais? Olha, é muito raro, um ano depois de operado, o paciente ter reganho de peso. Normalmente o reganho de peso, quando ocorre depois de 3 a 5 anos de operado e é parcial. Agora depende da técnica cirúrgica que fez, depende o que esse paciente está fazendo. Então a bebida não tem nada. Ela Não, continua insistindo. tem a ver, sim senhora. Na verdade, assim, todo paciente que ingere muita bebida alcoólica, mesmo depois de operado, ele tem uma tendência maior a um reganho de peso. Por quê? Porque o álcool é um monossacáride e por mais que você desvie o intestino, ele não precisa das enzimas produzidas no fígado e no pâncreas para absorver. A própria célula do intestino enterócito absorve sozinho. Então, a longo prazo, isso pode ser um fator importante de reganho de peso. O que eu estou questionando é que provavelmente um ano depois de operado é muito pouco tempo para o paciente reganhar peso, mesmo tomando medida de álcool. É bom falar do álcool porque tem bastante internautas aqui que falam que o álcool ajuda a emagrecer, que até tem uma doença que modelos usam o álcool para cobertar a fome, etc. Então o álcool é o contrário. Muito pelo contrário. O álcool, além dos efeitos deletérios sobre fígado, pâncreas, aparelho digestivo,
ele é um carboidrato puro, então ele engorda. E mais, como as cirurgias baseiam-se também no princípio gastrorestritivo, o álcool é líquido e ele passa direto sem dar saciedade. A Marina pergunta: o paciente precisa passar por avaliações psicológicas para fazer a cirurgia? Com certeza, não só psicológica, mas orientação nutricional, orientação de atividade física e uma avaliação pré-operatória do ponto de vista clínico com um bom cardiologista e endocrinologista. Inclusive, essa equipe prepara, né, a pessoa para a fase seguinte, né, que é Exato. até importante que você Isso é um mencionou. time. Uma equipe de cirurgia bariátrica começa pela equipe interdisciplinar. Não dá para você fazer cirurgia da obesidade e ter a pretensão que você resolve tudo na ponta do bisturi, ou que você grampeia o estômago do seu paciente e muda a cabeça dele. Só deve operar o paciente depois que toda essa equipe interdisciplinar avaliar e disser, ok, o paciente está pronto. Você me disse que uma operação dessa custa 8 a 10 mil, hein? Do balão, Do balão, né? da cirurgia em si. E o trabalho da A equipe, cirurgia em esse si, valor está a só a cirurgia cirurgia em em si é bem mais que isso, É um pouco em torno mais. de 20 mil reais. 20 mil reais. Considerando Mas, hospital, e material. considerando também o trabalho dessa equipe multidisciplinar? Não. No primeiro ano, sim. No primeiro ano, sim. O serviço que tem a equipe já, digamos assim, vende o serviço completo. Então não é um recurso absurdo, né? Se você, internauta, quer cuidar, melhorar a Não sua é. qualidade de vida e Realmente diminuir não o peso. Continuando com você, Maria Fernanda. A Marcela de Fortaleza pergunta: se comer demais, é verdade que a pessoa vomita após a cirurgia? É verdade. A maioria das cirurgias baseiam-se, pelo menos uma parte dela, em princípios gastrorestritivos, ou seja, aquele que o paciente vai conseguir comer uma quantidade maior de alimento e ter saciedade precoce. E se ele exagerar nisso, ele tem um mecanismo dado pela gastrorredução que vai fazer com que ele vomite. Muito bem, Maria Fernanda. Nós já temos 5 minutos para encerrar o programa. Eu queria que você fechasse com uma pergunta para eu concluir com o Sally aqui a respeito do livro e das considerações finais dele, tá bom? Eu vou fechar com que o Neto ele colocou tantas informações aqui para os internautas, eu sempre leio uma das Pode informaçõezinhas. ler duas hoje. Obrigada, viu, Neto? Novamente, ele responde as perguntas do chat. Eu vou convidar novamente o pessoal do Linha Direta para participar do chat e conversar também com a gente durante a semana pelo Messenger no falandesaude@livre.com. Agradecer a participação também de todo o Brasil, que foi hoje bastante pessoas de várias regiões, norte, sul, tivemos nordeste também. Eu vou falar, ó, Neto Palma, balão intragástrico, espaço ocupado, não é necessário uma cirurgia e pode ser uma boa opção para pessoas muito gordas que já tentaram seguir várias dietas e até tomaram remédio sem ter sucesso na perda de peso. Se o balão estourar, o tal líquido azul sai pela urina e dá o alerta. Desvantagens. Em relação a outras técnicas de redução do estômago, provoca uma perda de peso pequena, menos de 20% de excesso. Outro problema é que o balão também pode causar náuseas e precisa ser retirado ou trocado em no máximo 6 meses. A cirurgia só é indicada depois que o jovem faz 2 tentativas de perder peso sem sucesso. Muitos famosos, como o apresentador Faustão, têm emagrecido graças a uma operação de redução de estômago, conhecida como cirurgia bariátrica. Sabia que no Brasil, um em cada 20 desses procedimentos é feito em menores de 20 anos? Essas Muito bem, informações muito obrigado, rapaz. Você vê que nossos internautas aqui são São interessados. bem informados. Auxiliaram você na sua entrevista. Exato. Informações que você deu. Muito bem, Perfeito. muito obrigado a você, muito obrigado ao Neto, a você, a sua participação, Maria Fernanda. No fechamento do programa, 30 segundos para suas considerações finais. O que nós não falamos de importante, por exemplo, do balão, que você é um especialista, que você gostaria de registrar no final aqui da nossa entrevista? Tá. Olha, eu gostaria de falar, falando do balão, eu gostaria de salientar assim, o balão é um procedimento endoscópico, não é cirúrgico, de baixíssimo risco, mas que deve ser realizado por equipes interdisciplinares que têm condições de ajudar o paciente na sua mudança comportamental. Isso é muito importante. E o paciente tem que ter plena consciência que ele não vai em uma equipe médica comprar um milagre que vai receber o milagre. Ele tem que estar orientado e ser orientado pela equipe que esse é um trabalho a ser feito em conjunto
com a equipe interdisciplinar e que depende basicamente da determinação do paciente de uma mudança comportamental, onde o balão e a equipe vão ser uma bengalona para ele chegar lá. Muito obrigado pela entrevista. A Valente Saúde fica por aqui. Meus agradecimentos a José Afonso Salé, a Fernanda Scala, a Maria Cristina Cassac e a você, internauta, que junto comigo fez mais um Falando em Saúde. Até a próxima. Um abraço e até lá.